Tudo Agora bem, sim, né? doutor? Opa, satisfação, presidente. Tudo bem? Estava apanhando aqui, mas eu estava solicitando, e você também Ah, solicitando aí, não aparecia. Eu acho que nem meu convite para você e nem o seu para mim aqui. mas deu certo. Bom que a gente ganhou mais tempo para conversar um pouco. Deu sim, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, né? Eu ainda estou aqui na quarentena, só no home office, É, né? esperando aí, né? Os prazos processuais começam na semana que vem, né? Vamos ver como é que vai caminhar as coisas, né? Vamos ver. Herbert, vamos começar porque você vai ver que o tempo passa muito rápido e acho que é muita coisa que a gente pode conversar sobre, especificamente sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. E já agradecendo, né, a presença de todo mundo, mais uma vez, sobretudo e especialmente dos juízes do Tribunal de Ética, nossos colegas lá, né, Herbert, e dos nossos conselheiros seccionais, nossos conselheiros federais, doutora Valentino, acabei de ver aqui que ela está presente, o doutor Odrovan, doutor Valdir, Cláudio Lozeiro, que esteve com a gente. Bom, enfim, se a gente for falar o nome de todo mundo, passa o tempo e a gente não consegue. Doutor Davi Soares. Então vamos começar. Antes da gente iniciar, efetivamente, Herbert, eu vou fazer uma leitura aqui do seu currículo, acho que é importante. Vou ter que resumir, porque senão a gente faz uma live só de leitura do seu belo currículo. Então, doutor Herbert Batista Alves, advogado, juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás, membro da Comissão Nacional membro da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, fundador sócio proprietário do escritório jurídico Batista e Vaz, advogados associados, sócio fundador da OAT, Organização Acessibilidade para Todos, foi ex-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência no Estado de Goiás, é o representante responsável pela OAT no Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos reabilitados pelo INSS, é pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Processo Civil e Penal pela FESURV, membro da AGATRA e membro do IGT, Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Ok? Isso aí, acho que você falou tudo Posso parar também. por aqui? Tá bom demais, né? Eu quero Tá bom. só, assim, algumas pessoas que não me conhecem ainda, né? Muitas questões no currículo ligado à pessoa com deficiência, né? Eu sou pessoa bastante aí na defesa dos direitos da Acho que pessoa deu com uma. deficiência. Eu tô te Voltou. ouvindo, tô te ouvindo. Voltou sua Sua imagem, imagem né? ficou Não sei se a travada. Beleza. pessoa. Tô te ouvindo. Pode Aham. continuar. Ah, tá. Pois é, então assim, eu milito bastante na causa da pessoa com deficiência, por isso que muitas questões do currículo é ligado a essa temática também, né? Vários amigos, colegas, né? E eu estou até com audiência Deu ilustre mais uma aí, ó, travada. Samuel. Você está me ouvindo? Está me vendo e ouvindo? Tô, 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 tô sim. O sinal aqui da internet tá bom para mim, tá cheio. Eu Aqui não para sei mim se é tá, o, tá se é o meu ok. sinal. Mas acho que agora vai dar Então, certo. Vamos continuar. então, Samuel, só registrar aí que eu tô com audiência ilustre aí, eu vi que a minha mãe e Ah, que bom. Que bom. Seja bem-vinda. eu quero deixar um abraço aqui. Eu vi aqui vários amigos, colegas da OAB, do TED, colegas advogados, mas um especial aí, doutor William Veloso, que é um amigo meu de luta aí pelos direitos da pessoa com deficiência. Deixar um grande abraço aí para ele. Né? E aí vi aí conselheiros federais, seccionais, não vou falar o nome de todos também, mas um abraço a todos aí, né? E obrigado pela participação. Ótimo. Vamos começar? Vamos lá, né? Vamos Vamos tentar lá, né? contribuir aí com esse tema tão importante. Tá bom. Para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais genérica para você, até para que você possa iniciar o seu entendimento e sua explanação, né? A gente vai fazendo um bate-papo aqui. É,
assim que nós divulgamos essa live e o tema dela, uma pergunta que foi feita no meu Instagram lá, quando eu divulguei, pessoal, mas como assim uma conduta pessoal do advogado pode ser punida sem que ele esteja no exercício da advocacia? O Estatuto da Advocacia não prevê que o advogado tem que ser responsabilizado ou deve ser responsabilizado no exercício da advocacia, a responsabilização dele administrativa, no Tribunal de Ética, por exemplo. Então, eu queria perguntar para você o seguinte: é possível separar a imagem pessoal da imagem profissional do advogado, ou está tudo misturado e o que ele fizer na vida pessoal ele pode ser punido? Fala um pouquinho para a gente aí. Essa pergunta, ela realmente também já foi feita várias vezes, ainda principalmente depois que eu assumi lá no TED, né, como juiz do tribunal. Eu queria fazer uma observação, assim, antes de adentrar a resposta dessa pergunta, e não menosprezando qualquer outra profissão, Samuel, né, mas a gente sabe que a advocacia ela é uma função essencial à justiça. Sem um advogado não há justiça, né? Então, assim, em razão de tudo isso, né, o advogado ele é investido de função pública pela sua função social, pela sua indisponibilidade à administração da justiça previsto lá na Constituição, né, por ser um defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania e da moralidade pública, da justiça social. E então o advogado ele tem que se pautar com uma conduta que faça ele, né, merecedor da confiança do cliente e da sociedade, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta, ela, não desmerecendo nenhuma outra profissão, eu acho que ela traz uma responsabilidade maior ainda para o advogado, mas deixando até uma pergunta como resposta aqui, eu imagino que todos que estão nos assistindo em algum momento já viu alguma notícia ou alguém próximo que sofreu na sua vida pessoal e profissional por atitudes tomadas, talvez, vamos dizer que hoje no meio mais usual, na internet, demonstrando ali, ou publicando ali seu posicionamento pessoal, ou alguma ação sua referente à participação em uma festa, em algum evento. E aí eu trago até assim, um caso recente, que é daquela blogueira famosa, a Gabriele Pugliese, que sábado passado ela fez uma festinha particular, né? No momento onde a maioria das pessoas estão recluso, estão em isolamento social, ela que tem uma grande visibilidade, um contrato aí com inúmeras marcas, e ela faz uma festa, né, neste momento, e ela foi muito recriminada por isso. E ali ela estava no momento de privacidade, vamos dizer assim, pessoal dela, que ela expôs. E isso afetou a vida profissional dela. Hoje, no site do G1, já temos lá a notícia de várias marcas que suspenderam ou rescindiram o contrato com ela. Então, o que eu deixo aqui é o seguinte, que todos nós temos uma identidade e uma imagem, né? A identidade, todos nós sabemos os nossos princípios, né? E como somos. A imagem é aquilo que nós transmitimos para a sociedade, para o terceiro, né? E isso eu acho muito difícil desvincular uma coisa da outra quando você é um profissional autônomo, quando você presta um serviço, né, com um profissional liberal, sem a pessoa avaliar a sua identidade e a sua imagem e ter uma confiança, vamos dizer assim, nesses dois adjetivos, né? Então, eu acho que o advogado e principalmente os profissionais liberais como um todo, eles não conseguem realmente separar a sua imagem pessoal da sua imagem profissional em relação principalmente a essa confiança que você tem que transmitir para o seu cliente. Tá, você falou isso, o dia a dia do advogado, a identidade, a identificação social que o advogado tem, que na verdade todo mundo tem, se você for pensar bem, assim, é importante que a gente leve em conta que o médico também, ele deve tomar muito cuidado com a sua conduta pessoal, enfim.
Então, essa é uma questão mais rotineira, prática, socialmente falando, e é verdade. Agora, existe uma normatização para isso? Quais que são as normas que traçam essas diretrizes e que dão a entender ou expressamente estabelecem que o advogado tem que velar ou cuidar da sua vida pessoal, enquanto advogado especificamente, e para a sua atuação prática? As principais diretrizes que traçam a nossa atuação profissional como advogado está ali, logicamente, na norma maior, vamos dizer assim, maior, que é a nossa Constituição Federal, o nosso Estatuto, né, que é a Lei 8.906/94, o Código de Ética e Disciplina da OAB, o Regulamento Geral da OAB, as resoluções dos conselhos seccionais e do Conselho Federal, e as súmulas e jurisprudências de decisões de casos análogos a essa situação, né? Uhum. E tanto é que a OAB ela preza por essa questão, né, por uma imagem pessoal dos seus inscritos, que no momento da inscrição, né, lá no artigo 8º, e inclusive no artigo 9º também, o artigo 8º ele tem lá os requisitos para que o bacharel se inscreva na OAB como advogado, né? Uhum. E além de passar no exame de ordem, então não é só simplesmente ser aprovado no exame de ordem. Você tem que seguir ali alguns requisitos, e dentre esses requisitos do artigo 8º, nós temos lá o inciso 6º, que diz respeito à idoneidade moral do cidadão que requer sua inscrição, né? Como advogado e também como estagiário, previsto no artigo 9º, lá no inciso 1º, que estabelece lá os requisitos mencionados, alguns deles no artigo 8º, que também requer essa idoneidade moral. Então, está aí presente a preocupação da OAB, né, dentro do seu estatuto e dentro do próprio regulamento geral da OAB, ali no seu artigo 20, parágrafo 2º, onde, inclusive, tem ali o compromisso que o advogado tem que, né, se comprometer perante o conselho seccional, a diretoria, e ele faz um compromisso ali, dentre outros, de observar a ética, né, aí na sua vida pessoal e profissional. E o parágrafo 2º desse artigo 20, lá do Regulamento Geral, também prevê que a conduta incompatível com a advocacia comprovadamente, né, imputada ao requerente, impede a inscrição dele nos quadros da ordem. Então, só aqui dá para ver o tamanho da preocupação da OAB, né, com vamos dizer assim, a vida pregressa daqueles que vão buscar a sua inscrição junto à ordem, né, em razão dessa idoneidade moral, ou seja, e aí está ligado realmente à sua vida pessoal, né? Então quer dizer que, bom, o nosso tema era a gente falar sobre a pessoa que já está inscrita na OAB, e logo depois, e ele, então, a vida profissional dele como advogado, se ela se separa ou não da vida pessoal, das coisas que ele faz. Agora voltou, deu uma travada, né? Então, aí você traz uma questão nova. Então, além dessa, você disse que a vida pessoal dele não se separa da vida profissional, então a vida pregressa dele também tem relevância. Eu trouxe essa questão justamente porque se ela já se preocupa com a imagem que ele tinha antes de se inscrever na instituição, imagine, a gente vai adentrar esse tema, mas imagine se ela já tem essa preocupação com a imagem dele antes dele se inscrever, imagine depois dele estar durante. Inscrito. Né? Ótimo. O pessoal está ouvindo bem aí? Tinha dado uma travadinha, agora para mim está ok. Acho que agora voltou. Vamos lá. Samuel, aqui está travando. Voltou? Voltou. Oi.
Tô te ouvindo bem. Tô vendo e Ah, tá ouvindo me bem ouvindo? agora. Tá, não tá. Tô. Ah, tá, eu não estava. Você pode fazer novamente a pergunta, Vou Samuel? fazer. Tá. Diante de tudo que nós falamos aí até agora, acho que agora voltou, né, Júnior? Diante de tudo que nós falamos até agora, qual que é quais são as implicações do cumprimento dessa norma específica de idoneidade moral, de cumprimento dos deveres éticos, inclusive na sua vida pessoal? Há uma punição mais específica, diferente de uma punição de uma conduta praticada no exercício da advocacia? Como é que se dá efetivamente na hipótese de descumprimento dessa normatização? Tá, então eu vou falar aqui rapidinho, porque eu falei ali dentro das normas, né, do nosso regramento profissional, mencionei, né, algumas questões da vida pregressa, né? E o nosso estatuto, a Lei 8.906 de 94, ali no seu artigo 34, ela traz ali as infrações ético-disciplinares. E no seu inciso ali 27, o 20 e 28, o inciso 27, ela diz que se torna moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Se tornar moralmente inidôneo para o exercício da advocacia é uma infração disciplinar, e praticar crime informante também é uma infração disciplinar. Então, quer dizer, se você já está inscrito e se torna moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, você cometeu infração ético-disciplinar. Praticou um crime infamante, também cometeu uma infração ético-disciplinar. Ok. E aí vem a sua pergunta: quais as implicações que isso traz para o advogado? Né? E aí é a pena mais severa prevista dentro, né, do nosso estatuto, que é a Pena exclusão, capital. né? Que Uhum. é a pena de exclusão, que é a pena capital, que está prevista no artigo 38 lá, no inciso 2º. Né? Então, o artigo 38 diz que a exclusão é aplicável nos casos, no seu inciso 2º, infrações definidas nos incisos de 26 a 28 do artigo 34, né? É Uhum. lógico que para essa pena aí, é lógico que vai ter um procedimento, observado aí ampla defesa do contraditório, né, e um quórum qualificado, né, porque é a pena capital, mas a coisa é tão séria que se tornar, né, moralmente inedôneo, você pode ser excluído dos quadros da ordem. Ótimo. Então, é a pena capital mesmo, tamanha importância que o. Bom, primeiro, tamanha importância que o legislador, que a própria Constituição deu ao advogado, à advocacia, né? Tanto que ela estabeleceu que ela é essencial à administração da justiça, o nosso legislador constituinte. E, para além disso, a importância de se manter idôneo, né? Que podendo ser a pena aí, no caso de idoneidade, é de exclusão, que é a pena, a nossa pena capital. Mas o que especificamente, Herbert, o que quer dizer quando a pessoa se torna moralmente inidôneo? Você pode, além de estabelecer para a gente aí o que significa isso, dar alguns exemplos aí de quando isso acontece efetivamente? Samuel, a questão do conceito de idoneidade moral, ela é muito subjetiva, né? E está Uhum. ligado aí diretamente à respeitabilidade, à honra, à dignidade e os bons costumes. Né? E por que que essa pena quando você se torna uma pessoa inedônia, ela é uma pena tão forte, a pena capital dentro do estatuto, né, da advocacia, porque é fundamental que o advogado ele disponha de valores que conduzam à respeitabilidade na sociedade, né? Uhum. E quando ele não tem esses valores ou vem a perder esses valores, Uhum. ele traz uma mancha para a classe, para a imagem, né? Uhum. E é por isso que a OAB pune aí com essa pena capital, né? Agora, segundo a doutrina, o que seria talvez para a OAB, né? O que é para a OAB se tornar inedônio, né? Então, segundo a doutrina, né, se torna inedônio inidôneos, né?
aqueles que praticam atos lesivos à imagem da advocacia, entre os quais se encontram a prática de qualquer ato contra os bons costumes, a prática criminal ou contravencional, né? Então, Uhum. cabe ressaltar que o advogado aí que cometer ato que não seja tipificado como crime, mas que é contrário à moral adequada para o desempenho da sua função, deve, nesse caso, ser declarado também a sua inedoneidade. Uhum. Ótimo. Então, assim, Pode falar, pode é uma coisa muito subjetiva, né, que cabe uma análise concreta ao caso, e se a situação em si, né, se ela é crime ou não, né, vamos dizer assim, tipificado, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, e mesmo que não seja o crime, se aquela ação ou atitude, se ela mancha a advocacia, vamos dizer assim, perante a sociedade, né? Uhum. Então, não necessariamente a conduta tem que ser criminosa, tem que estar tipificada como um crime pela legislação, dentro do nosso ponto de vista, extravagante à legislação administrativa nossa, né? Pelo que eu entendo e pelo que diz a doutrina, né, realmente não precisa ser uma questão tipificada. Tanto é que lá nas infrações éticas nós temos um inciso que estabelece como infração a questão da inidoneidade do advogado e do crime infamante. Então, se Uhum. precisasse, se fosse necessário que fosse crime, estaria tudo incluído ali para mim, né, numa visão pessoal, dentro do crime infamante, né? Uhum. Então, aí, e o que é crime infamante? Uma dúvida que muita gente tem é justamente essa previsão específica lá, né? A gente sabe que existe essa previsão específica. O que juridicamente é considerado crime infamante? Pois é, também o crime infamante não existe não tem um rol taxativo, né? Na nossa Uhum. legislação, inclusive penal, e nem o próprio estatuto da OAB ele define o que a OAB considera como crime infamante num rol taxativo. Mas eu Uhum. entendo que, por analogia, né, são aqueles crimes que são considerados dentro, por exemplo, contra a administração pública, aqueles crimes de demissão a bem do serviço público, previsto como impeditivos de readmissão também no serviço público, que causam repúdio na comunidade, né, aqueles crimes que, em razão dos meios empregados e das circunstâncias do seu cometimento, né, não só por ser um crime, mas a forma como foi feito ou os meios empregados, eles causam um repúdio à sociedade em si, né? E aí a gente pode citar alguns exemplos de crimes que, para mim, são talvez os mais clássicos, né, como infamantes, a pedofilia, os abusos sexuais, os crimes reiterados de formação de quadrilha, e entre outros que causam realmente uma absoluta repulsa social. Oi, Samuel. Não sei se você está me ouvindo, Samuel. Você paralisou sua imagem aqui para mim. Tá me ouvindo agora? Travou? Ah, tá. Você chegou a me ouvir? Eu não sei se o pessoal me ouviu, mas assim, Crimes eu, sexuais, aqueles que causam repulsa para a sociedade. Acho que a gente é, conseguiu pegar essa. eu dei um exemplo aí, né? Dei alguns exemplos dos crimes de abusos sexuais, crimes reiterados de formação de quadrilha, então aqueles crimes que realmente que causam uma repulsa social, né? E são considerados pela doutrina os crimes infamantes, né? E Uhum. aí a gente pode entrar aqui numa questão. É, o profissional, ele é, vamos dizer assim, submetido a um processo ético disciplinar por crime infamante quando tem uma condenação com trânsito em julgado, né? E aí há já a presunção da inidoneidade moral dele. Então, com uma Uhum. condenação transitada em julgado, né, não há uma análise se ele perdeu ou não. Já há uma presunção. Se há uma condenação
transitado em julgado, no caso de um crime infamante, já há presunção. Quando não se tem ainda essa condenação, Condenação. eu entendo que ele pode ter cometido sim infração ética e perdido a sua idoneidade moral, mas aí Uhum. tem que haver um processo ético disciplinar, né, e com uma análise dessa situação. Então, E a se não tem. decisão, e a decisão da, desculpa te interromper, mas acho que é nesse raciocínio aí, e a decisão da OAB, a decisão do órgão, né, deontológico aí da OAB, o TED, ou que seja onde for necessariamente os conselhos, mas essa decisão ela tem que aguardar uma decisão judicial ou existe uma independência aí dessa análise, dessa atuação? Não, não. A OAB ela não precisa guardar uma decisão judicial para ela fazer uma análise, porque existe aí uma independência aí, vamos dizer assim, entre as esferas As administrativa, esferas. penal e Uhum, civil, né? uhum, Existe um princípio aí de independência, mas o que eu até quis dizer é que se já existe a condenação, já há a presunção da perca da idoneidade. Então, se já uhum. chegou ao AB o conhecimento da condenação, né, traz esse efeito. Mas a OAB ela não precisa, para instaurar um processo ético-disciplinar ou finalizar um processo ético-disciplinar já instaurado, aguardar uma decisão, o trânsito em julgado de uma decisão penal ou civil, se for o caso em si, porque ela vai analisar ali todo o contexto e prova e ela vai oportunizar ali ao advogado que esteja respondendo aquele processo a produzir as provas, né? Então, todo o contexto ali do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal é observado no processo ético disciplinar, né? Então, assim, E é importante. Pode finalizar. Pode. então, assim, não há necessidade de se aguardar, mas, havendo uma condenação já transitada em julgado, ela traz, sim, uma presunção da perca da idoneidade. Tá. E é importante destacar também, né, Herbert, que a OAB, os órgãos administrativos, como um todo, ela tem uma autonomia específica para fazer esse tipo de julgamento, e a OAB, a lei confere a ela essa autonomia de fazer análise, de fazer o processamento observado e respeitando sempre a ampla defesa, o contraditório no processo ético-disciplinar, mas ela tem essa autonomia de fazer a valoração dessas provas e efetivamente julgar. Isso não quer dizer que aquela pessoa, aquele advogado, se ele for considerado moralmente inidôneo na OAB, ele não possa exercer uma outra profissão ou ter a vida dele de uma outra forma. Isso é porque a OAB tem a autonomia de estabelecer o que ela efetivamente considera como moralmente inidôneo, como você bem disse, guardados e velados a ampla defesa, contraditório e o devido processo, né? Sim, aí está o respeito do princípio da independência das instâncias, né? Administrativa, criminal e civil, né? E agora, realmente, se ele for excluído da OAB, isso nada impede que ele, porventura, venha tentar exercer outra profissão, se lá nesse outro conselho de classe vai avaliar uma vida pregressa ou não, aí é uma outra questão, ele vai estar submetido a outros regramentos que a gente, né, não cabe aqui nesse momento fazer essa avaliação, mas ele não é impedido de tentar ter uma outra atividade profissional. Tá. Mandar um abraço para o nosso conselheiro federal, Rafael Lara, que apareceu aí e mandou um abraço para todos nós. Ô Herbert, a minha pergunta, uma dúvida que surge é a seguinte: e essa decisão, seja ela de análise na hora da inscrição daquela pessoa que prestou o exame de ordem e efetivamente passou e pede a sua inscrição nos quadros da OAB, seja após a inscrição e por um fato superveniente ele se torna moralmente inidôneo, independentemente de que momento seja, essa decisão que o considera moralmente inidôneo, ela é perpétua, tem efeito perpétuo, ou em algum momento ela pode ser revertida e o profissional pode tentar novamente se inscrever ou retornar aos quadros da ordem. Tá.
nós sabemos que a nossa Constituição, ela veda um caráter perpétuo das penas, né? Isso está lá no capítulo lá dos direitos e deveres individuais, no artigo 5º, no inciso 47, salvo engano, né? E a OAB, por se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, ela não pode negar o que a lei permite. Então, assim, as penas no Brasil, elas não podem ter um caráter perpétuo, né? No caso, por exemplo, da inscrição lá do advogado, se ele, no momento da inscrição, ele havia sido condenado e estava no cumprimento de pena por prática de algum crime, né? Essa inedoneidade se extingue quando se extingue o cumprimento da pena. Então, se extinguir o cumprimento da pena, extingue a idoneidade. Agora, no caso daqueles crimes infamantes, vai se extinguir quando houver a reabilitação judicial. Então, ele cumprindo ali com o cumprimento da pena ou com a reabilitação judicial, ele pode se submeter novamente ao pedido de inscrição na ordem. Agora, a questão da inidoneidade dele, por outros aspectos, isso daí ele vai ter que comprovar aí uma mudança de postura e vai ser submetido a uma análise do conselho, né? Agora, já como advogado, o nosso estatuto, ele também observa a questão da não perpetuação da pena, e lá no artigo 41 ele traz que é permitido àquele que sofreu qualquer infração disciplinar, né, um ano após o seu cumprimento, né, solicitar a reabilitação em face de provas efetivas do bom comportamento. Então, após aí um ano da sanção disciplinar que ele sofreu, mas aí, levando-se em consideração o tipo de sanção que ele sofreu e o que ocasionou isso, se foi uma condenação criminal ou não, se foi simplesmente uma análise de uma perca de idoneidade por ações que talvez não sejam ações tipificadas como crime, né? Então, ele tem que analisar esse período aí de um ano após a sanção disciplinar, com eventual cumprimento de pena, eventual reabilitação profissional. Então, assim, objetivamente, ele pode sim ser novamente retornado aos quadros da ordem, desde que seguido esses parâmetros do Estatuto da Advocacia, lá no seu artigo 41, e observado os procedimentos previstos no Código no nosso Código de Ética e Disciplina, lá no artigo 69. Então, realmente é possível esse retorno diante de todo um procedimento e toda uma análise das circunstâncias. Ótimo, eu te falei que o tempo passava rápido. A doutora Delzira, nossa secretária adjunta, está falando que os esclarecimentos são excelentes, o doutor Cláudio Lozeiro também. Então, eu posso te fazer umas perguntas específicas, mais objetivas, inclusive que o pessoal fez aqui, algumas que encaminharam para a gente aqui pelo Instagram. Aí eu vou te fazendo essas perguntas e você vai respondendo objetivamente para a gente ir para a gente já começar a concluir. A doutora Márcia Polvo, ela perguntou, dois comentários que ela fez, isso não seria um preconceito no sentido da instituição estar fazendo uma análise sem saber exatamente as minúcias do que poderia. Vai ter um processo, né, a valoração de provas, enfim, o que você tem a dizer? Ô Samuel, falhou. Só escutei até a questão disso, não seria um preconceito e eu não escutei mais. A pergunta é essa, doutora Maia, isso não seria, fazer essa análise de idoneidade moral, não seria um preconceito da instituição, da OAB, em tomar uma decisão antes que, por exemplo, tenha um trânsito em julgado, ou que ele tenha sido condenado efetivamente? Violaria o princípio da presunção da inocência? Acho que a gente já conseguiu falar um pouco sobre isso, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Sim, não, eu acho o seguinte, né? Nosso próprio Código de Ética lá traz os princípios que devem formar a consciência profissional do advogado, que representa imperativos de conduta, que é lutar sem receio pelo primado da justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição, respeito às leis, ser fiel à verdade, proceder com a lealdade de boa-fé e tal. Então, eu acho que quando se
o advogado desrespeita com essas questões que são os princípios daquela profissão, qual ele escolheu, qual ele submeteu, qual ele fez o juramento, né? E que foram devidamente confirmados através de um processo, respeitado o contraditório ampla defesa devido processo legal, eu não vejo a necessidade justamente em razão da questão, né, do princípio de respeito à esfera administrativa, criminal e civil, da independência, né, dessas questões. Então, eu não vejo que a própria Constituição prevê essa independência, né, administrativa ao analisar essas situações. Então, eu acho que tem que ser respeitado o contraditório ampla defesa do devido processo legal. Sendo isso, eu acho que está respeitando essas questões, acho que está tudo dentro da legalidade, né, no meu ponto de vista. Ok. Violência contra a mulher pode ser considerada, uma pergunta que estava aí nos comentários, a violência contra a mulher pode ser considerada inidoneidade moral para o advogado? Sim, tanto é que eu até trouxe aqui algumas súmulas, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui, Samuel. Foi aprovado no Conselho Federal, né, algumas súmulas, acho que foram aprovadas 3 súmulas em 2019 sobre essa questão da idoneidade moral, e a súmula 9, ela traz essa questão sobre a violência contra a mulher. A dela diz o quê? Idoneidade moral, violência, análise do Conselho Seccional da OAB. Requisitos para inscrição nos quadros advogados, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Idoneidade moral, a prática de violência contra a mulher assim definida na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência. Herbert, está me Oi, ouvindo? Samuel, travou aqui. Voltou para mim aqui. Ah, voltou? Então, essa questão, inclusive, está simulada, ela realmente, e não só contra a mulher, mas nós temos a súmula número 10 de 2019 também, que ocorre a idoneidade e inidoneidade moral, violência contra criança e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Ok. Herbert, uma pergunta que eu achei bastante interessante pode haver uma relativização do que se considera inidoneidade moral ou não? A pergunta é a seguinte: um determinado estado mais conservador entende que um determinado fato é inidoneidade moral. Outro estado entende que não. Há a possibilidade dessa relativização? Ou é unificado, o Conselho Federal que estabelece isso, o que é o seu entendimento? Pois é, como existe aí, né, não existe um rol taxativo, né, em relação a essa questão, há um alto grau de subjetividade em relação a isso. E pode acabar ocorrendo, sim, assim como ocorre na nossa atuação profissional nos tribunais. E é por isso que nós temos as instâncias superiores, e é por isso que nós temos as instâncias superiores dentro da OAB, até se chegar no Conselho Federal, que deve, né, lá realmente definir as principais questões, né, e traçar uma diretriz aí para as seccionais. Mas realmente pode ocorrer que numa situação aqui em Goiás nós entendemos que houve aí, né, uma perca da idoneidade moral, e num outro estado aí entende que no mesmo fato, um fato análogo, não houve essa perca dessa idoneidade moral. Pode ocorrer sim, porque por causa desse alto grau de subjetividade na análise. Tá. Aí eu tenho alguns exemplos aqui. Vou fazer, talvez até quem fez com um tom de brincadeira, mas o advogado que é dado aos jogos de azar pode estar sujeito à perda da idoneidade moral? Pois é, eu acho que assim, qual é o grau dele, né, vamos dizer assim, com esse vínculo dos jogos, né? Então a gente tem que analisar o caso concreto em si,
né? Dependendo da situação em si, talvez até possa vir a perder, porque realmente dentro da nossa sociedade isso não é visto com bons olhos, né? Então foge aos costumes, vamos dizer assim. Então acho que tem que analisar o caso concreto e ver qual que é o comprometimento dele com esses jogos ou não, né? Então é aquela questão subjetiva mesmo do juiz que vai julgar e analisar o caso. O advogado que é alcoólatra. Também acho que tem que analisar também esse grau de alcoolismo dele, né? Não sou apto a dizer isso, mas vamos supor que um colega e advogado que venha comparecer inúmeras vezes em audiência, ou seus clientes o procuram no escritório e encontram ele lá alcoolizado e venham denunciar a ordem. Então, eu acho que tem que analisar o caso concreto. Agora, aquele advogado que passa o final de semana todo bêbado, caído, na segunda-feira, cumpre com seus deveres até na sexta-feira, não sei se isso levaria ou não a perca da idoneidade moral dele. Então, eu acho que tem que ser analisado o caso concreto. Eu também acho que, dependendo da situação, pode sim ocasionar a perca da idoneidade, dependendo não. Tá. A gente vê como que é subjetiva a questão, né? Tem que analisar o caso concreto nesse momento. Tem até uma última aqui, o advogado promíscuo, que tem várias, ou advogada, que seja, vários companheiros ou companheiras, ou que não fica só em uma, é a mesma coisa, né? Tem que ser analisado. Eu acho que tem que isso ser analisado o caso concreto, e a preocupação da ordem com a idoneidade moral do advogado, ela sempre se remete a manchar a advocacia, a manchar a classe, né? Então, é lógico que alguns casos não são tipificados como crime, podem ser realmente, pode se levar à perca da idoneidade, mas eu acho que a gente tem que ligar sempre a essa questão de manchar a classe, manchar a advocacia perante a sociedade, né? Então a gente tem que analisar o caso concreto e ver qual é a repercussão social daquela situação perante a sociedade e se aquilo ali vincula de forma a manchar a advocacia. É importante dizer, né, Herbert, também que a tamanha importância, sempre repetindo isso, que a legislação dá, que a ordem dá a essa questão, que é possível, em alguns casos, diante de uma repercussão que macule a imagem da advocacia, inclusive a suspensão preventiva do advogado, em razão de alguma conduta que tenha ficado demonstrada a sua materialidade, a sua autoria, ainda que por indícios, né? E, concomitantemente a isso, a mácula, a imagem da advocacia. O advogado pode sofrer uma pena posterior, após o devido processo legal, até de exclusão, mas ele também pode ser suspenso preventivamente, né? Tanto é porque é o seguinte, talvez a situação seja tão grave, traga de imediato, né, uma mácula à imagem da advocacia, que a OAB tem que tomar uma atitude imediatista também, né? Então, aqui testando como exemplo, um advogado aí, ele é preso traficando drogas, um alto volume de drogas, e aí isso traz uma imagem imediata para a advocacia, e ele pode, inclusive, estar utilizando ali da profissão dele para facilitar, inclusive, o cometimento daquele ilícito, né? Mesmo que não esteja, mas pode, talvez também estar utilizando. E a OAB não vai ficar aguardando a finalização de um processo ético-disciplinar, né? Se há realmente fortes indícios, se ele foi preso em flagrante delito, traficando com a quantidade de volumes de drogas ali. Então, a OAB realmente já tem que tomar uma atitude imediatista e para isso a gente tem aí essa suspensão preliminar aí, né, que é prevista aí no nosso regimento interno, no procedimento também do Tribunal de Ética e Disciplina, né? O Dr. Ronilson, ele faz uma ponderação aqui importante. O alcoolismo já é reconhecido como uma doença, né? É verdade. Então, a questão ética ficaria em segundo plano. Você vê o tanto que é carregada de subjetivismo e de muito cuidado que essa análise tem que ser feita, né, Herbert? Sim, a análise tem que ser feita realmente. Então, na hora que você vai analisar o caso concreto, você vai também se munir de informações e buscar realmente informações a respeito daquela situação, né? Na hora nem me veio
essa situação de já ser considerado realmente uma doença. Mas e se o advogado realmente está, de certa forma, mesmo se tratando do alcoolismo uma doença aí, denegrindo a imagem, como parecendo embriagado ao fora, e aí a OAB toma ou não toma atitude, né? E se ninguém toma atitude para fazer, não sei se seria possível, tem que analisar o caso concreto, mas se ninguém da família desse advogado toma atitude para uma internação compulsória, se ele não vai se tratar, aí a OAB, levando em consideração que é possível que seja uma doença, vai deixar que ele continue atuando profissionalmente? Então, assim, há todo um contexto a ser analisado realmente e a gente tem que tomar cuidado com isso. A importância, né, e do cuidado que o Tribunal de Ética tem que ter ao analisar as situações concretas. Herbert, eu acho que a gente tem um tempo para uma última pergunta aqui, eu não queria deixar passar. Quando que a gente já, nós lá no Tribunal de Ética, a gente já viu casos de todas as vertentes, vamos dizer assim, de todos os viés, mas também com consequências distintas. E você vai entender por que eu vou falar isso. Nós já tivemos casos em que ficou minimamente demonstrada, pelo menos eu vou utilizar o termo, um flerte com a inidoneidade moral, e foi dado encaminhamento. Nós já tivemos casos também em que o processo foi julgado improcedente porque foi uma conduta pessoal fora do exercício da advocacia. Então, para a gente finalizar, eu queria que você... quando que é possível, mas apesar de tudo isso que nós falamos, da idoneidade, da necessidade da idoneidade, fatos específicos ocasionados fora do exercício da advocacia, o advogado não pode ser punido pela OAB por isso, né? Sim, não, eu acho que tem que analisar o caso concreto e ver se aquela atitude pessoal dele, aquela prática, né, que levou ao conhecimento da ordem ou a um processo disciplinar, se mancha ou não a advocacia. E aí eu posso dar um exemplo talvez muito simples aqui. Um advogado que talvez tenha um cheque devolvido por ausência de fundos, né? Isso aí iria manchar a advocacia? No meu entender, se for uma coisa esporádica, uma situação onde realmente ele não teve má fé nisso, não mancha. Mas se for um advogado que está, de certa forma, cometendo um crime de estelionato na praça e dando inúmeros cheques sem fundos, né? Então, eu acho que tem que ser analisado o caso concreto, porque se for uma situação que não mancha a advocacia perante a sociedade, né, não traz essa descredibilidade da advocacia, né, não deixa a advocacia cair em descrédito perante a sociedade, aquela atitude dele pessoal não vai realmente ocasionar uma infração ética. Agora, se a atitude dele, mesmo que não seja profissional, seja pessoal, vai atingir, macular a advocacia, colocar a advocacia em descrédito perante a sociedade, aí eu entendo que sim, que é uma infração ético-disciplinar. Beleza. Herbert, cara, brigadão. Eu estou te tratando assim, não estou falando doutor, não estou te chamando de senhor, porque a gente já tem uma amizade e fica difícil a gente tratar amigo dessa forma, né? Mas o pessoal tem está fazendo alguns comentários, o pessoal gostando bastante. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, o convite da própria OAB, dizer que você é muito importante, né? O seu trabalho, seu trabalho voluntário como hoje como juiz do TED, mas já tendo ocupado outros cargos na OAB, é muito importante para nós. Só enriquece e valoriza os atuais membros, a atual gestão, enfim. Muito obrigado e fica à vontade aí para poder fazer suas considerações finais. Não, eu que agradeço a oportunidade. Da mesma forma, Samuel, te tratando aqui na live, né, pelo nome, pelo primeiro nome também. Você é o nosso presidente no Tribunal de Ética e Disciplina. É uma honra muito grande estar no tribunal, tê-lo como presidente, pelo conhecimento, pela sua experiência, pelo currículo que você tem. Você traz uma segurança para o tribunal, né, e tem demonstrado isso na sua atuação à frente do Tribunal de Ética.
O tema ele é bastante relevante mesmo, até porque a pena, né, é a pena capital, né, no caso aí de reconhecimento dessa infração ético-disciplinar. O tempo ele é muito curto para se debater um tema com tamanha importância, né, mas espero que aqui a gente tenha contribuído para trazer e levar uma melhor reflexão a respeito desse assunto, né, e pelo menos deixar claro que a atitude pessoal do advogado ela pode sim trazer seríssimas consequências na vida profissional dele, como escrito na ordem, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a você, agradeço a diretoria da ordem por esse espaço, pela confiança, né, pela confiança à minha pessoa, né, hoje como juiz do Tribunal de Ética, reconhecido pelo Conselho Seccional, né, e por outros cargos que eu já estive à frente dentro da ordem, por essa mesma diretoria, e é sempre um prazer poder contribuir. Estou à disposição, Samuel. Aqui, né, nesse momento da quarentena, em home office, mas estou sempre à disposição do Tribunal de Ética e sempre à disposição da OAB para que a gente possa realmente levar e contribuir, aprender, né, e poder propagar aí também o que a gente sabe como ensinamento. Ótimo. E uma coisa que você disse é importante. É importante também, Everett, que a gente enfrente os temas, né? É importante que a gente tenha a sabedoria e a coragem necessária de enfrentar os temas, de discutir, de trazer para os advogados, inclusive esses temas polêmicos, a gente não pode esconder deles. Quanto mais transparência e mais esclarecimento, melhor para a advocacia. E deixando claro que a advocacia, sem fazer, como você disse no início, sem fazer nenhum demérito, não trazer nenhum demérito para outras profissões, em absoluto, mas por expressa determinação da Constituição, do legislador infraconstitucional, a advocacia não é uma profissão meramente técnica, ou com efeito meramente técnico, é uma profissão de responsabilidade social. Quando o legislador estabelece lá no Estatuto da Advocacia que a OAB ela deve defender a democracia, o equilíbrio entre os poderes da República, o Estado Democrático de Direito, e só depois no inciso 2, lá acho que do artigo 44, fala que a OAB representa os advogados, aí sim que ela fala da função classista dela, está dizendo que a advocacia não é uma profissão meramente de consequência de consectários técnicos, mas de consectários sociais, de relevância social, e em razão disso é que nós não podemos deixar de... Esse tema é tão importante, porque a conduta pessoal do advogado influencia, sim, na imagem dessa profissão tão importante. Obrigado, viu, Everett? E eu acho assim, o Tribunal de Ética ele não tem só o dever de punir, né? Ele tem o dever de analisar os fatos em concreto ali e absolver aqueles casos que realmente não se enquadram em infrações ético-disciplinar, e tem o dever de levar conhecimento aos colegas e sobre as questões ali debatidas. Então eu que agradeço, um abraço, Samuel, estou à disposição.